se puder. Iago, na verdade, é um homem muito escrupuloso. E tem experiência e acuidade bastante para ir ao fundo das ações humanas. Ah, se eu chegasse a ter uma prova de que ela, enfim, não passa de ave de arribação, mesmo que as correias que a mim atrasa a empresa fossem feitas das próprias fibras do meu coração, havia de soltá-la e de atirá-la ao vento, para que fosse voando ao sabor da aventura em busca de outros céus. Talvez por eu ser negro e não ter a fala do cicada e as maneiras suaves dos galantes da corte, ou quem sabe, porque já vou descendo o vale inclinado dos anos, mas por tão pouco ela me abandonar. Fui traído. É a maldição de todo matrimônio. Nós podemos dizer que essas frágeis criaturas são nossas, isso sim. Mas que seus apetites são nossos, isso nunca. Preferia ser um sapo no esgoto do que ceder ou partilhar com outro uma nesga sequer daquilo que eu adore. Se uma criatura assim pode ser infiel, é que o céu escarnece de si mesmo? Não posso acreditar em tal coisa. Veja, o júri, como Otelo considera sua esposa, como que exige a fidelidade, esta fidelidade que não é a fidelidade que se exige entre os parceiros dos dias de hoje. Jorge Amado, há 70 anos atrás, dá um pouco o marco naquele romance duplo de Terras Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus. Ele descreve, falando aí pelos dessa mudança, quando ele descreve a condenação pioneira de um coronel ciumento no interior da Bahia, que matou sua mulher supostamente infiel e foi condenado. Este comportamento, jurados, que não é de Otelo, porque Otelo é um ser especial que se comporta dessa maneira, é o comportamento cultural, é o comportamento da humanidade, é o comportamento que nós conhecemos ao longo desses 500 anos. No Brasil, na época dos fatos, na época em que este réu, que tem quase 500 anos, estes fatos se passaram, jurados, quando a legislação penal vigente neste país eram as ordenações filipinas do Reino de Portugal, que entraram exatamente em vigor em 1603. Esta peça foi representada em 1604. Iniciava-se a vigência de um sistema de penas, de um sistema penal vigente na colônia brasileira, editada pelo
pelo Dom, 1903, já Dom Filipe II. O livro quinto dessas ordenações filipinas, que tiveram vigência até 1830, quando tivemos o Código Criminal, o primeiro Código Criminal brasileiro, em janeiro de 1831, quando entrou em vigor. As ordenações filipinas, jurados, que era a legislação que tratava do adultério, e que se Otelo praticasse este crime em Portugal, ou em uma das colônias portuguesas, ou no Brasil, ele seria beneficiado, porque General Moro seria beneficiado pelo título 38 das ordenações filipinas, que tem esta extraordinária redação. O título é "Do que matou sua mulher por a achar em adultério". E dizia a lei vigente nesta época em que este réu viveu: achando o homem casado ou sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando-a com sua mulher em adultério, veja o júri, não morrerá por isso, mas será degradado para a África com pregão na audiência pelo tempo que aos julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de 13 anos. Veja a curiosidade. E se o marido que matar sua mulher, quando se pôs em livramento, confessou que a matara por ser sua mulher e lhe ter feito adultério, e por não provar sua defesa, for condenado, que morra a morte natural por a matar sem causa. Otelo, que diz ter matado Desdémona porque estava impregnado da calúnia, estava impregnado da intriga que Iago lhe fizera, mas que Desdémona é a história que conta, era absolutamente inocente, ele seria condenado pelas ordenações filipinas vigentes na época. E há ainda a extraordinária curiosidade da legislação desse tempo, para que nós possamos compreender também a evolução desses tempos, porque estamos julgando Otelo com os nossos princípios de hoje, com o que desejamos hoje para as nossas filhas e para as nossas mulheres. 10 minutos, doutor. Obrigado. Há uma extraordinária, curiosíssima, um tipo penal, que é do título 25, item 9 das mesmas ordenações filipinas, que diz: do que dorme com mulher casado. E sendo provado que algum homem consentiu a sua mulher que lhe fizesse adultério, serão ele e ela, ele, marido, que consentiu que a mulher o traísse, ele e ela serão açoitados com senhas, capelas de cornos, açoitadas com os chifres. A origem da própria expressão que se atribui e que na literatura já se encontra repetida, que não é chulo, mas é originário da pena que se aplicava ao marido traído consentido, manso. Pena
americana. Veja o júri, veja os nossos antepassados jurados, degredados para o Brasil. Ambos, o marido que consentiu a traição, a mulher que traiu, eram degredados para o Brasil. E o adúltero, degradado para sempre para a África, sem embargo de o marido lhes querer perdoar. Os códigos brasileiros depois repetem o adultério, o Código Penal de 1890 repete a incriminação do adultério. E aí tem uma curiosidade que diz: contra o réu adúltero não será admissível outra prova, senão o flagrante delito e a resultante de documentos escritos por ele. Não basta no Código de 1890, no Código Penal, vigente no Brasil, decretado em 1890, não basta a suspeita, não basta o iago, não basta os iagos, não basta a intriga, não basta isso, é preciso a prova, o flagrante delito da traição, ou os escritos que o comprovam. Não basta a suspeita que alega o réu, uma suspeita inconvincente para um general dos mares, para um homem muito mais velho que a sua esposa e supostamente muito mais experiente. Hoje, hoje o Código Penal vigente não tem mais o crime de adultério. Em 1940, tinha o adultério, as mulheres e os homens seriam punidos pela traição, porque não havia essa liberdade, era crime não respeitar, ser infiel. O exercício da liberdade sexual era apenada com pena, se aplicava a pena corporal de prisão. Sabe o júri quando isso deixou de existir? Em 2005. No Brasil, foi em 2005 que o adultério deixou de ser crime. Na Itália, também não é crime. Portugal não é crime desde 1973. Na Itália, houve um tempo em que se punia a traição da mulher. Só. O homem não. O homem era livre para o adultério. A mulher não. Ainda naquele espírito veneziano. Ainda naquele espírito dos 500 anos da cidadania de Otelo. Jurados, esta curiosa reflexão histórica nos leva a indagar deste réu aqui presente. Perguntar a ele, Otelo, qual é a sua missão, Otelo? Que falta afinal me faziam as horas de prazer que ela de mim furtava. Se eu não via, se não pensava, não sabia. Dormia as noites bem tranquilo e satisfeito. Nos seus lábios jamais encontrava os beijos dele. Roubado que não dá pela coisa furtada. É que afinal não foi roubado em nada. Mesmo que a toda a tropa, incluindo os faxineiros, ela houvesse entregue o gozo do seu corpo, ainda assim eu podia ser feliz, desde que eu não o soubesse. Mas agora e para sempre, adeus sossego da alma, adeus tranquilidade, adeus aos batalhões de esvoaçantes penachos coloridos, ao calor das batalhas que transforma a ambição em heroísmo. Relinchantes corcéis, estridentes fanfarras, rufar de tambores marciais, altíssonos clarins epífanos, pendões,
estandartes reais e flâmulas ao vento. Adeus. Adeus as pompas e os apetrechos gloriosos da guerra. Nunca mais os relâmpagos de fogo que atroam em formidáveis roncos, contrafazendo a cólera de Júpiter. Nunca mais. Nunca mais. Finda é a missão de Otelo. Senhor presidente, o júri vai ouvir agora, dentro de instantes, a palavra deste extraordinário advogado, este homem capaz de convencer qualquer assunto, capaz com a sua retórica, com a sua capacidade de dizer, com o seu conhecimento, com a sua energia, com a sua voz, que ocupará este imenso espaço. O público e os jurados vão ouvir este advogado admirável, que vai procurar justificar o ato de Otelo. Mas eu quero terminar dizendo, jurados, que nós não vimos as guerras, nós não conhecemos o Renascimento, nós não participamos das grandes descobertas. De que nós somos testemunhas, então? Nós somos testemunhas exatamente dessas garantias à pessoa humana, da construção dessa liberdade de não ter medo. Nós somos testemunhas, como fomos há 33 anos atrás, aqui, da construção de um Estado democrático. Nós somos testemunhas de um tempo em que as mulheres vendiam o filho no ventre para as minas da Inglaterra, vendiam os filhos no ventre para serem escravos do seu senhor. Elas não tinham a liberdade de escolha de nenhuma maneira. Elas não votaram. É recente o voto, é recente a inclusão da mulher na sociedade como um ser igual ao homem. É ainda recente essa construção do direito à vida, do direito a relacionar-se com o homem e com a sociedade de maneira justa, igualitária. A mulher que, a partir da Segunda Guerra, a partir da pílula, a partir da liberdade sexual, de poder, como disse René Dort, a liberdade de não ter medo, a liberdade de amar, a liberdade de morrer a própria morte, como disse René, a liberdade de não ter medo e a liberdade de que nos fala Eduardo Galeano. Essa utopia que nesses 500 anos nós vivemos. Galeano, citando um cineasta uruguaio, disse: o que é a utopia? A utopia é uma linha no horizonte. Nós não conseguimos alcançá-la, mas nós andamos 10 passos e a utopia se afasta 10 passos. Nós andamos 1 século, 2 séculos e a utopia anda 1 século e 2 séculos. Para que serve, então, a utopia? Serve, como diz Galeano, para caminhar. E em nome desta utopia que as mulheres hoje conquistaram esse espaço de igualdade, é que eu não represento a acusação ao Otelo, mas a defesa, a capacidade de amar, ao direito de não ter medo, ao direito de as mulheres não serem tratadas com esse objeto de propriedade do homem, que podem dispor, que podem pagar com a própria